Tudo bem com você? Estou chegando com o programa Palavras Inspiradas mais uma vez. Hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante, eu acho interessante, por se tratar da pessoa de Jesus. Tratar da pessoa de Jesus é um tema interessante por conta das múltiplas ou dos múltiplos desafios, que a tratar sobre ele. Os desafios a respeito de Jesus durante a história da humanidade ou a história moderna, ou a história cristã ou a era comum, era cristã ou era comum, de tempos em tempos entra aí as evidências, as discussões a respeito do nome de Jesus. E eu trago para dialogar, para conversar sobre isto, sobre esse tema, o Evangelho de João no capítulo 12, versículos 1 ao 11, quando Jesus ele vai até a cidade de Betânia, ou a aldeia de Betânia, e para uma ceia, para uma refeição. E naquela festa estava Lázaro, aquele que havia sido ressuscitado, narrado por João, o Evangelho no capítulo 11. Estava também Marta, e Marta estava servindo. Marta estava servindo naquela festa. Lembrando que há um episódio narrado por Lucas, que Jesus foi até a casa de Marta, Maria e Lázaro, os três irmãos, e lá Maria ficou sentada ouvindo as falas de Jesus, as experiências de Jesus, enquanto Marta estava cuidando da casa. De repente Marta chega diante de Jesus. O senhor não percebe que eu estou trabalhando sozinha e a Marta fica aí sentada sem fazer nada? E aí o texto disse que Jesus disse: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu o correto. Você está atarefada, agitada com tantas coisas, mas uma coisa é importante. E Maria escolheu. Aí eu acho que Jesus está se referindo ao que ele disse em Mateus, no Sermão da Montanha 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Acredito eu que Jesus está dizendo: Marta, Maria escolheu primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Eu acredito que Jesus estivesse falando sobre esse ponto. E no capítulo 12 de João, então, nós encontramos a seguinte leitura: Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ele ressuscitou. Fizeram-lhe ali uma festa ou uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes com o cabelo, ou seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do perfume. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, que seria o traidor, disse: Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão. Pois ele tinha a bolsa e pegava o dinheiro que ali era colocado. Ora, Jesus disse: Deixa para o dia da minha sepultura, guardou-se isso. Porque os pobres sempre vocês terão convosco, mas a mim nem sempre vocês terão. Muita gente dos judeus foram até ali porque soube que Jesus estava lá, mas não apenas por causa de Jesus, mas também por causa de Lázaro, porque muitos se converteram por conta
do episódio da ressurreição de Lázaro. E os principais sacerdotes, então, deliberaram entre si ocasião contra Jesus, que eles queriam pegar Jesus, porque muitas pessoas criam em Jesus. Eu vou fazer aqui bem rápido um paralelo do texto. O paralelo do texto é o seguinte: Lázaro é o personagem que já estava ali no capítulo 11. Marta e Maria já havia aparecido no capítulo 11 também, em outros relatos de outros evangelistas. Então há esse paralelo. Judas criando situações também não é a primeira vez que acontece, que aparece nos evangelhos. E também a questão dos judeus e dos líderes judeus criar a ocasião para prejudicar Jesus. Mas o que acontece aqui? Eu quero trazer para pensar sobre a pessoa de Jesus. O que Maria faz ao fazer esse ato de pegar o perfume caro e ter esse ato de colocar esse perfume, derramar esse perfume sobre Jesus, depois secar com os cabelos? E Jesus disse que ela estava fazendo aquilo, preparando o corpo dele para a sepultura. É que uma semana depois ele vai ser preso, condenado, julgado e condenado à morte. E a morte dele vai se dar às 15 horas. A hora nona significa 3 horas da tarde. E ele, como que se diz? Ele é tirado a toque de caixa, a linguagem da gente, né? A linguagem de hoje. Ele é tirado a toque de caixa porque ele precisa sair rápido, ele tem que sair rápido precisa tirar ele rápido da cruz para a sepultura, e não tiveram tempo de preparar o corpo. E como nos dias de hoje, eles também tinham o costume de preparar o corpo para fazer a sepultura, para ir para a sepultura, e não deu tempo. Então Jesus disse: eu quero estar fazendo aqui um ato para a minha sepultura, porque ele não teve tempo. Lembrando, quem conhece a história, que no domingo de Páscoa, na Páscoa, as mulheres levantaram de manhã cedo para ir lá fazer todo o cerimonial no corpo. E o texto diz que o corpo não estava mais lá. Então Maria reconhece Jesus como uma pessoa especial. Maria reconhece Jesus como alguém digno de ser reverenciado. Muitos dos judeus tinham em Jesus alguém que podia ser reverenciado, alguém que fazia diferença, que era alguém importante demais. Aí, o que eu trago para conversar hoje é essa questão não é da autoridade, a palavra não é autoridade, mas a prioridade que ela dá para Jesus, porque ela vê nele um ser superior, a superioridade de Jesus. A igreja, naquele primeiro século, naqueles primeiros 3, 4 séculos, a dificuldade que eles tinham em relação a Cristo é a questão da divindade dele. Ele era divino, ele era Deus de fato. Aquilo que ele falava sobre ser Deus, ser divino, ser eterno, era verdadeiro. Então, tinha uma dificuldade. E a carta que foi escrita aos Hebreus trata exatamente disso. O escritor aos Hebreus inicia dizendo que há um salmo que está escrito assim: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Daí ele disse: qual o anjo que recebeu essa palavra? Nenhum anjo nunca recebeu uma palavra dessa sendo chamado de Senhor. Então Deus não vai chamar de Senhor o anjo.
ele vai chamar de Senhor alguém igual. Não se trata de Davi, não se trata de Deus falando para Davi, chamando Davi de Senhor, não se trata de Davi falando com Salomão, chamando de Senhor, e nem Salomão. Não dá para inverter o quadro aqui. Então o escritor aos Hebreus disse que Jesus ele era superior aos anjos. E ele segue dizendo que Jesus é superior a Moisés. Moisés que viu o Senhor, que contemplou, que dialogou com Deus, que viu a chama, a sarça ardendo em chama, ele que esteve 40 dias e 40 noites no deserto, no monte, recebeu as leis escritas. Jesus é superior a Moisés. Ele diz mais, ele é superior à lei. Jesus é superior à lei, aos mandamentos. Ele disse, um novo mandamento eu vos dou, né? A nova e eterna aliança. Jesus traz uma nova aliança. Então, o escritor aos Hebreus disse que Jesus é superior aos anjos, superior a Moisés, superior à lei, superior ao sacerdote, ao sumo sacerdote. Porque no tempo do Antigo Testamento, o sacerdote ou o sumo sacerdote, uma vez no ano, se apresentava todo paramentado, com roupas assim, com sangue de um animal, e entrava no Santo dos Santos para ministrar o perdão. E ele disse, Jesus é superior ao sumo sacerdote, porque ele subiu ao Santo dos Santos, não no altar feito por mãos, mas num altar eterno, não com sangue de ovelhas ou de bois, ou com sangue alheio, ele subiu com o seu próprio sangue. Então Jesus ele é superior aos sacerdotes, superior à lei, superior a Moisés, superior aos anjos, ele é superior. Então essa dificuldade de ver a superioridade de Cristo era muito grande para a igreja, para aquelas pessoas daquela geração. Hoje no meio da cristandade, eu estou falando no meio da cristandade, tá? Aqui é um corte para fazer essa observação. Existem pensadores, pessoas que não creem em Cristo, enfim, respeitando essas pessoas, mas eu olhando para a cristandade, olhando para os cristãos de forma geral, a maioria esmagadora tem Cristo como Deus, como superior a Moisés, superior a anjos, superior a lei. Isso não é dificuldade para nós, ponto pacífico. Isso foi pacificado no concílio, né? No concílio foi pacificado quando houve-se o credo, né? O credo dos apóstolos. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à região dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde a julgar todos, vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Então, o credo apostólico traz o consenso. Então, Cristo, ele é Deus, ponto pacífico na cristandade. Aqui eu estou colocando a cristandade como todos os cristãos. Alguma pouca divergência aqui e ali. Mas a superioridade de Jesus hoje, ela é questionada em outros aspectos. E um dos aspectos é na nossa vida. Qual a superioridade de Jesus em nossa vida? Quem de nós tenho em prioridade e dá a última palavra? As decisões que eu tomo geralmente é fundada com base nos seus ensinos ou nos princípios dos seus ensinos.
Ah, mas existe um lapso de tempo muito grande, são milênios, tá? Os princípios não mudam. Os princípios não mudam, os princípios são os mesmos sempre, né? O respeito, a disciplina, o amor, a empatia, a sensibilidade. Isso não tem tempo que mude. Não tem tempo que mude. Pode se remontar aos pensadores gregos, nos primórdios. Os princípios não mudam. A prioridade de Cristo para nós, como que funciona? Qual é a superioridade de Jesus na sua vida? Eu trouxe isso para pensar. Naquele tempo, a igreja tinha dificuldades de tê-lo como Deus, como Filho de Deus. Hoje a igreja não tem essa dificuldade, não tem esse problema. Mas a igreja tem um problema, de colocá-lo no ponto central. No ponto central. Hoje nós temos substituído muitas vezes os seus princípios por princípios de autoajuda, com princípios de moralidade, com princípios de triunfalismo, sendo que quando ele traz os seus ensinos, você pega o evangelho, em especial os evangelhos, as falas de Jesus. E depois você pega a fala dos apóstolos e faça uma leitura sem preconceito, né, sem conceito já formado, para você ver como que nós muitas vezes tiramos um exemplo aqui. Aí vai dar uma mexida, mas Paulo fala sobre a oração, orar pelas autoridades, orar pelas autoridades. Eu me lembro, assim que eu cheguei na igreja, que nós orávamos pelas autoridades. E eu aprendi a orar pelas autoridades. Nós orávamos assim, as autoridades constituídas. Orávamos pelas autoridades constituídas. Aí nós orávamos pelo legislativo, pelo executivo, legislativo e judiciário. Verdade, nós orávamos pelo presidente do Congresso, da Câmara e Senado, orávamos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, orávamos pelas autoridades eclesiásticas, orávamos pelos líderes das autoridades eclesiásticas, orávamos pelas autoridades das Forças Armadas. Nós não falávamos muitas vezes os nomes porque a gente não sabia o nome de todos, mas nós fazíamos oração por essas, independente de quem está sentado lá, independente de quem seja a autoridade, independente de quem é a autoridade. A superioridade de Jesus me ensina isso, que não importa se é Nero, se é Marco Aurélio, se é Constantino, não importa se é qualquer outro, se é Augusto César, não importa. E o couro está comendo, como diz, né? Eles estavam perseguindo e a igreja está orando pelas autoridades. A superioridade de Cristo nos leva a ter esse princípio, orar por todos os homens, com as mãos levantadas, interceder e tal. A prioridade de Cristo em nós faz, né, a superioridade de Cristo em nós nos dá, às vezes, uma nova direção, nos dá um novo olhar, um novo foco. Então, falar de Jesus é sempre um desafio. É sempre um desafio. A superioridade de Jesus me mostra que quando eu vou ao encontro, né, à celebração, ao culto, eu não vou me preocupar quem será o orador, quem fará parte da liturgia, quem fará a homilia. Eu não posso me preocupar com isso. Se eu me preocupar com isso, eu estou tirando a superioridade de Cristo. Se eu faço um convite
na minha rede social e faço um banner de convite e coloco lá um apóstolo, ou um bispo, uma missionária, ou uma autoridade famosa, para que haja motivação para que as pessoas vá, a superioridade não é de Cristo. Se eu for por conta do nome que estará lá fazendo a pregação. Independente que se seja o cooperador, o diácono que vai estar, ou se vai ser um nome expoente, não importa. Eu estarei lá por causa de Cristo. Ele que é o superior. A superioridade dele é que faz a diferença. Então, nessa palavra inspiradas de hoje, um pouquinho mais longo, né? Maria ungiu os pés de Jesus porque tinha ele como o seu Deus. Ela reconhecia a superioridade dele. E você? E eu? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.